Tá vendo aqui essa farpa de espinho? Olha por que o mundo tem um espinho. Porque se isso aqui fosse liso, certamente eu passaria por aqui, esbarrava, fazia qualquer coisa. Mas quando eu chego perto disso aqui, o meu organismo, o meu corpo se arma, o meu corpo lança uma carga de adrenalina que, como diz assim, poxa, se furar vai doer, se furar esse espinho vai quebrar dentro da minha pele, se furar isso aí vai me machucar. Então esse pé de espinho, ele começa a trabalhar todos os meu corpo como uma forma, como se fosse uma acupuntura, como se fosse uma acupuntura natural. Aqui ó, da energia. Ó, só de eu virar essa farpa aqui na direção do meu ombro. Aqui, exatamente, olha aqui, ó. Faz de conta que eu venho na direção dos meus olhos, na direção da minha testa, na direção do meu cabelo, na direção das minhas costas. Onde vem esse espinho, ele desperta dentro do meu corpo uma carga de proteção, de como quem diz, sai daí, se afasta, que se você se encostar aqui, você vai se dar mal, vai sair todo furado. Então o meu corpo, aqui, ele está recebendo uma carga de energia desse espinho. E por exemplo, eu acabei de falar, acabei de encostar nele. Então ele recebe uma carga de energia desse espinho muito grande. Agora, eu atribuo esse pé de espinho como sendo uma planta que tem uma razão maior, que é uma razão espiritual. Além dessa razão que eu estou falando da questão da energia, ele traz, na minha visão, uma razão espiritual. Mas como o meu canal não é para ficar falando de religião, então eu prefiro não ficar entrando muito nesses méritos da questão espiritual, do qual eu penso, mas que eu tenho certeza de que Deus, quando colocou esse pé de espinho aqui, ele colocou por uma razão espiritual. Essa é a razão de Deus. Para Deus tudo tem razão. Então, tem coisas aqui na floresta que você começa a descobrir por que Deus fez aquilo, por que Deus deixou de fazer, a quem, a qual parte do mundo espiritual que cada árvore, de que cada planta pertence. Então elas é como se elas pertencessem cada uma a uma divindade. Cada árvore é como se ela pertencesse a uma divindade, porque cada árvore ela traz em si características próprias e as plantas se agregam a esta árvore de acordo às suas características. Conforme você pode ver essa árvore, olha, é uma árvore linda, maravilhosa, frondosa e ela está aqui, ó, entrelaçada de cipós. Esses cipós, eles não estão aqui por acaso, eles escolheram essa árvore para poder subir. Você pode ter certeza. E com isso eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem também enfeitar essa árvore, eles conseguem colocar essa árvore com acessibilidade para que os animais também possam acessar a parte mais alta dessa árvore. E até nós humanos, se quiser subir nessa árvore aí, você consegue subir. Porque ela traz em si essa natureza que pertence com certeza a uma outra divindade diferente da que pertence aqui o pé de espinho. É essa que é a minha visão. Então, na minha visão, esse mundo vivo, esse mundo que traz em si a beleza, conforme, por exemplo, essa daqui, se eu tivesse que falar, eu diria que essa árvore aqui é uma árvore que pertence, na minha opinião, a uma divindade feminina. Porque, repara bem, nada contra o masculino não, mas olha para você ver como é que ela se enfeitou toda, como é que ela está com toda a grandeza, com toda a beleza. Agora eu viro para você e falo, essa árvore aqui, na minha opinião, ela, não que ela seja assim, ela não tem nada de mal nela, mas ela por si só, ela traz em si uma vaidade que nada agarrou nela. Nada pega nela, ela é totalmente lisa. Então ela já pertence já a uma outra divindade, já uma outra característica que ela traz, que você observar bem ela, olha só, ela é uma árvore lisa. Então ela parece até o pau-ferro, que existe pau-ferro, tá? Existe pau-ferro. Então ela parece até o pau-ferro. Não sei o que ela é, só sei que ela tem essa característica que eu acho por si só maravilhosa, entendeu? Aqui você vê, por exemplo, nós temos aqui o bambu.
O bambu ele traz por si uma característica fantástica e, além do mais, ele pode saciar a sede de pessoas que estiverem com sede, porque ele armazena água dentro desses gomos. Tem alguns gomos que armazenam água. Se você estiver na floresta, você vai conseguir tirar proveito desses gomos, desses brotos. Então, você pode ter certeza que ele traz em si uma característica própria. Agora, tem a questão do vento. Porque o vento, ele também, por si só, o vento, ele traz vida. O vento, ele traz natureza. Se você ficar observando aqui, você vai ver que está caindo. Está caindo sementes. Você observa que está dispersando semente. Olha aqui, ó. Olha essa folha como é que ela está cheia de semente. Está vendo? Ó, cheia de semente. Isso aí são sementes da floresta que são dispersadas por isso. Mas você repara como é que a árvore está caída ali, a árvore está tombada, como que as coisas estão acontecendo, como que acontecem as coisas aqui dentro da floresta. Pam, pararam, pam, pam.